Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho da noite de hoje. E para a nossa harmonização faremos a leitura de uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico. Tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Marcos 11:12. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem juntos de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável, afligindo-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues, tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus: tende fé em Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso norte, nossa bússola, e da espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos intui e inspira nesse instante toda a proteção, sendo gratos, Pai, mais uma vez por essa oportunidade bendita de conhecermos sobre as suas lições morais. Te agradecemos ainda, Pai, a presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem com a vossa permissão para aprender conosco sobre o seu Evangelho. Gratidão pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Gratidão pelos entes queridos, encarnados e desencarnados. Igualmente somos gratos pelos nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz que rogamos para nós outros possa recair igualmente sobre cada um dos nossos irmãos, seja do plano da matéria, seja do plano espiritual. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, não sem antes te rogar permissão para que nossa Mãe Maria, juntamente com seus legionários do bem, levem todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso afeto a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio. E com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 14, mensagem ditada por Elizabeth de França, Havre, 1862, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade.
Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser desta espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse este infeliz ao seu lado? O lamentaria, o consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração. Se orardes com fé, ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o então a sair do lamaçal e orai por ele. Mais uma vez, o Evangelho nos conclama a analisar os ensinamentos do Cristo com relação a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e principalmente nesta passagem principalmente nessa mensagem ditada por Elizabeth de França, caridade para com os criminosos. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como nós mesmos. Mas nós ainda nos distanciamos dia após dia dos seus ensinamentos. E esses criminosos, como nos conclama a mensagem ditada por Elizabeth, são irmãos nossos. Esses criminosos são irmãos nossos distanciados das leis de Deus, que ainda não conhecem os seus ensinamentos, que ainda retornarão um dia à senda evolutiva que a todos nós está reservado. Então cabe a nós, como nos ensina a mensagem, orar por esses irmãos, rogar a Deus, rogar a espiritualidade maior, que possa colocar em seus pensamentos e em seus sentimentos momentos de reflexões por todos os atos contrários que vêm cometendo
contra as leis de Deus. Nos fala mais, muitas das vezes as leis que não são consideradas nem leves entre nós, seres materiais, são consideradas crimes aos olhos de Deus. Então que nós possamos, nas nossas orações, tentar pelo menos aprender a orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, rogar na espiritualidade assistência para esses nossos irmãos, para que eles possam sair desse lamaçal em que se encontram, desvirtuando tudo aquilo, todo o propósito da sua presente encarnação. Porque, como nos ensina o Evangelho, o sol brilha para os justos e para os injustos. Então nós devemos orar por eles. Nós devemos aprender a orar por todos os nossos irmãos do plano da carne. Nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, mas ainda não conseguimos perdoar os nossos irmãos de jornada pelas faltas cometidas para conosco. E a verdadeira oferenda que se faz a Deus é justamente como Ele nos ensina, como nos ensina o Cristo. É que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam antes de colocarmos a nossa oferenda ao pé do altar. Então que nós possamos realmente ser caridosos, nós possamos realmente ser benevolentes, indulgentes com as imperfeições alheias, perdoar as faltas, as ofensas, a fim de que nós possamos nos auxiliar, amando-nos e instruindo-nos e auxiliando aqueles que estão em jornada junto conosco. É muito difícil? Certamente que sim. O próprio Chico já nos dizia, não é fácil. E o Raul Teixeira tem uma frase que eu não canso de repetir: o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, não é para quem quer, é para quem aguenta. Então nós temos que realmente nos fortalecer na nossa fé, na nossa caridade, na nossa benevolência, na nossa indulgência, se queremos que as pessoas sejam caridosas, benevolentes e indulgentes para conosco. Por isso que o Cristo disse que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Mas como amar a Deus de todo o nosso coração, se nosso coração está em frangalhos, está dividido? Amamos o nosso pai, amamos a nossa mãe, odiamos o nosso irmão. Amamos o nosso vizinho da direita, detestamos o nosso vizinho da esquerda. Amamos o nosso filho, mas detestamos a nossa nora. Amamos a nossa filha, detestamos o nosso genro. Amamos determinado colega de trabalho e odiamos o outro. Então nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, é amar a todos igualmente, sejam eles bons ou maus, justos ou injustos, como nos ensina o Evangelho. Isso é a verdadeira caridade. Isso é a verdadeira lei de amor, justiça e caridade. Então que nós possamos, de uma vez por todas, aprender a verdadeiramente amar. Porque muitas das vezes a gente não ama, a gente gosta, a gente suporta, a gente tolera. Então nós temos que aprender a amar. Amar é a caridade desinteressada, é aquela que não cobra, é aquela que não exige pagamento, é aquela que não exige gratidão nem reconhecimento. É a caridade que se faz pelo prazer de auxiliar. Então que nós possamos aprender a amparar, a consolar, a esclarecer e a orientar a todos aqueles que porventura cruzarem os nossos caminhos pedindo socorro, mesmo que silenciosamente. A caridade verdadeira é aquela que a gente vai de encontro ao necessitado sem pedir que ele se humilhe em vir em nossa busca. A gente enxerga e a gente faz aquilo que nós devemos fazer. O Cristo foi em busca de auxiliar a todos que necessitavam. Então todos nós ainda somos doentes, e são os doentes que precisam de médicos, são os doentes que precisam de hospital. E nós encontramos-nos neste hospital chamado Terra, justamente para que nós possamos expiar as nossas faltas, resgatar os nossos débitos e reparar
todos os erros, todos os equívocos que cometemos em nossas vidas passadas. Então, que nós não percamos a oportunidade nesta vida de fazer o bem a todos aqueles que nos cercam, sem olhar a quem, pois como dito aqui no Evangelho, o sol brilha para todos amanhã pela manhã, justos ou injustos, bons ou maus. Deus não escolhe para quem vai brilhar, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, que nós possamos ter essa consciência e principalmente para com os criminosos, que jamais falemos, que jamais pensemos que eles devam morrer, que eles devam ser eliminados, porque são irmãos nossos doentes, que vão passar por um processo de cura doloroso, mas que com toda certeza retornarão a trilhar o caminho do bem em novas oportunidades reencarnatórias. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade do aprendizado, agradecidos a Jesus pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem para aprender conosco, agradecidos por a semana que se inicia com o culto deste Evangelho, na certeza de muita paz, de muito equilíbrio, de muita serenidade, de muita sabedoria para os nossos lares, que não nos falte o amparo, que não nos falte a fé e a vontade de viver. Assim, Pai, imensamente agradecidos a esta plede de irmãos da pátria espiritual que nos orienta, que nos intui, que nos assiste, que assiste a esta casa e a todos que aqui adentram, nossa eterna gratidão. E te pedimos permissão, com a oração de Maria, para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai.